Fala, galerinha do YouTube! Começou mais uma aula de microeconomia! E agora fique com o nosso professor João Paulo. E aí, gente, eu sou o professor João Paulo, vou explicar um pouco sobre o curto prazo, o longo prazo, que eu vou desenrolando aí, falando para vocês. Então, na teoria microeconômica, a questão do prazo está definida em termos de existência ou não de fatores fixos de produção. Os fatores de produção fixos são aqueles que permanecem inalterados quando a produção varia enquanto os fatores de produção variáveis se alteram. Com a variação da quantidade produzida, são exemplos de fatores fixos: capital físico, a instalação da empresa, e de fatores variáveis, a mão de obra e matérias-primas utilizadas. Define-se o curto prazo como o período no qual existe pelo menos um fator de produção fixo. Já a longo prazo, todos os fatores variam dessa forma, pois o curto prazo para uma metalúrgica é maior do que uma fábrica de biscoitos. Dadas as alterações de equipamentos ou instalações de uma metalúrgica demandam mais tempo que as de uma fábrica de biscoito. A longo prazo, a análise de produção considera que os fatores de produção são mão de obra, capital, instalação, matérias-primas, variam. Ou seja, ao longo do prazo, não existem fatores fixos de produção. Médio prazo. Na economia, o custo médio, ou custo unitário, é igual ao custo total dividido pelo número de bens produzidos. Também é igual à soma da média dos custos variáveis mais os custos. Em economia, custo marginal é a mudança no custo total de produção advinda da variação em uma unidade de quantidade produzida. Por outras palavras, podemos ainda dizer que o custo marginal representa o acréscimo do custo total pela produção de mais uma unidade. E a relação entre esses custos, quando uma empresa olha para seu custo total de produção no curto prazo, um ponto de partida útil é dividir o custo total em duas categorias: os custos fixos, que não podem ser alterados no curto prazo, e custos variáveis, que podem ser alterados no curto prazo. A estrutura de custos no longo prazo, de um modo geral, é o período de tempo em que todos os custos são variáveis. Então, gente, essa parte de custos é exatamente isso que eu expliquei para vocês. Agora eu vou passar para o Pedro, professor também, que vai continuar dando umas palavrinhas para a gente. Falando também dos custos fixos e variáveis. Os custos fixos são aqueles que mantêm esses fixos independente do volume de produção, por mais que o ritmo oscile. Esses valores são mais estáticos. Exemplos: o aluguel, serviço de segurança, limpeza, plano de telefone, manutenção de equipamentos. Esses custos podem também sofrer alterações quando há reajuste, como de aluguel, e, no entanto, esses ajustes e essas despesas, elas podem ocorrer em determinado tempo, não variando em curto prazo. Já o custo variável são aqueles que acompanham o ritmo da produção da empresa, sofrendo alterações conforme o tempo, mudando de acordo com o volume de vendas ou prestação de serviço. A matéria-prima usada na produção pode subir ou baixar conforme a demanda pelo produto. Caso a produção usar água ou energia em certo produto, isso pode sofrer alterações também. E aí, gente, voltei. Eu vou falar também uma parte sobre produção, que no meio agora é lei dos rendimentos decrescentes, que aumentar o fator variável N, sendo dada a quantidade de um fator fixo, a PMG do fator variável cresce até certo ponto, e a partir daí decresce até ficar negativo. Ou seja, em todos os processos produtivos, se a quantidade de um bem for aumentada e a quantidade dos outros bens permanecer constante, a produção total do bem irá cair. Exemplo: a atividade agrícola, fixo na área de cultivo. Essa lei só é válida se for mantido um fator fixo, só vale a curto prazo, no caso. Rendimentos de escala. Análise das vantagens e desvantagens que a empresa tem ao longo prazo em aumentar sua dimensão, tamanho, demandando mais fatores de produção. Rendimentos crescentes de escala. Se todos os fatores de produção
crescerem numa mesma proporção, a produção cresce mais. Um aumento de 20% de quantidade de mão de obra e 20% no capital aumenta a produção em mais de 20%. Rendimentos de constante de escala. Se todos os fatores de produção crescerem numa mesma proporção, a produção cresce na mesma proporção. Produtividade média constante. Rendimento decrescente de escala agora. Todos os fatores crescem na mesma proporção e a produção cresce numa proporção menor. Motivo provável, a expansão da empresa pode causar uma dificuldade de comunicação entre a direção e as linhas de montagem. Falando sobre produção, temos alguns tópicos a abordar. O primeiro é a teoria geral da produção. A teoria da produção consiste no processo de produção. Esse processo converte os fatores de produção nos produtos finais. Os fatores de produção são bens onde a utilidade derivada da sua capacidade em ser convertidos em bens finais. O tópico central dessa teoria é a relação entre as funções de produção, tendo em consideração a variação no produto final em relação à variação da aplicação de um fator de produção específico ou a variação de todos os fatores. A produção pode ser definida como qualquer utilização de recursos que transforma uma mercadoria em uma mercadoria diferente no tempo ou no espaço. O segundo é a função de produção. A função de produção relaciona as entradas, que são chamadas de input, e as saídas, que são chamadas de output, dentro de uma organização. Ou seja, descreve em forma de gráficos ou de forma matemática todos os outputs que deverão ser obtidos da combinação de diferentes quantidades de inputs. Explicando de uma outra maneira, a função produção pode ser definida como a necessidade mínima de inputs necessárias para produzir determinadas quantidades de output, dada a tecnologia disponível. Isso é apenas uma reformulação da definição acima. Esse relacionamento entre input e output é não monetário, ou seja, a função produção relaciona inputs físicos com outputs físicos. Preços e custos não são considerados. Resumindo, função de produção mostra a produção máxima que uma empresa pode obter para cada combinação específica de insumos. Essa função de produção é expressa da seguinte maneira. Dentro de produção, temos alguns tópicos, como por exemplo a produtividade marginal. Ela é a variação do produto dada uma variação de uma unidade na quantidade de fator de produção em determinado período de tempo. Temos também a marginal decrescente, que é a propriedade dos insumos, segundo o qual o produto marginal deste insumo diminui, conforme a quantidade utilizada deste insumo aumenta. Exemplo, conforme são contratados mais trabalhadores, cada novo trabalhador contribui cada vez menos para a produção total deste empreendimento. Isso ocorre porque todos os outros insumos, como máquinas e terreno, estão fixos. Bom, explicando os gráficos agora, quando o PT é crescente, o PMG é positivo. Quando o PMG atinge seu ponto de máximo, o PT atinge seu ponto de inflexão. Quando o PME atinge seu ponto máximo, ele se iguala ao PMG no seu ramo descendente. Quando o PT é máximo, o PMG é nulo. Quando o PT diminui, o PMG é negativo e o PME é decrescente. Estágios de produção. O primeiro é ineficiente, que é a região que vai da origem ao ponto L2, onde o PMG cruza a PME. Muito fator fixo e pouco variável. A PME cresce à medida que se aumenta o fator variável. 2. Eficiente ou racional. Região que vai ao ponto do L2 ao L3, onde PT é o máximo. Ocorrerá maior retorno líquido. Proporção eficiente no uso dos fatores fixos e variáveis. 3. Irracional. Região que fica à direita do nível de produto máximo, onde PMG é zero. Muito variável e pouco fixo. Queda na produção. O terceiro é a eficiência produtiva. A eficiência produtiva acontece quando a produção de um bem é obtida ao menor custo possível, ou seja, é quando a produção de um bem atinge seu nível máximo, dado o nível de produção de outros bens. No equilíbrio de longo prazo, para mercados competitivos, esse nível está no ponto mais baixo na curva de custo médio. O quarto é a função oferta. De modo geral, a oferta é uma denominação genérica para indicar o que é disponibilizado ao mercado, independente de sua natureza, sendo utilizada para substituir a expressão produto ou serviço, e também englobar outros elementos que são objetos das ações de marketing. Podemos definir também como a quantidade de bens que os vendedores estão dispostos a comercializar em variados níveis de preço. De acordo com essa lei, toda vez que o preço aumenta, a quantidade ofertada aumenta, e toda vez que o preço diminui, a quantidade ofertada também diminui.
Como parâmetro para o estabelecimento dos preços pelo mercado, a oferta possui um peso inversamente proporcional, ou seja, quanto maior a oferta, menor o preço. A oferta é influenciada diretamente pela demanda do produto. Num sentido popular, a oferta indica uma condição de venda especial, na qual o valor percebido pelo cliente é maximizado. A função oferta pode ser representada da seguinte forma. Continuando o assunto de produção, a função de produção é a relação técnica entre a quantidade física de fatores de produção e a quantidade física do produto em determinado período de tempo. A produção com um fator variável e um fixo, uma análise de curto prazo. Apenas 2 fatores de produção, a mão de obra e a capital, sendo mão de obra variável e o capital, equipamentos e instalações fixo. Ou seja, o nível do produto varia apenas em função de alterações na mão de obra. A curto prazo, coeteris paribus. Produção a longo prazo. A análise de produção a longo prazo considera que todos os fatores de produção, mão de obra, capital, instalações, matéria-primas variam. Ou seja, a longo prazo não existe fatores de produção. Supondo apenas 2 fatores de produção, a mão de obra, temos a função de produção, com ambos os fatores variáveis. Essa função de produção pode ser representada por uma curva chamada isoquanta. Bom, galerinha, por hoje é só. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho de notificações para dar aquela fortalecida no canal. Beijos, até a próxima! Gente, depois que eu fizer isso eu posso ir embora? Tá bom, então tá, dá licença.